Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 27 de setembro, nós vamos meditar de Daniel, do capítulo 10 ao capítulo 12. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Nós vamos ver que no capítulo 9, Daniel desperta e decide orar, pelo seu povo. Orar confessando o pecado do seu povo, E no próprio capítulo 9, nós vamos ver que enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto numa visão anterior, veio a mim depressa, na hora do sacrifício da tarde, e ele explicou: Daniel, vim dar a você entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada uma ordem, e agora eu estou aqui para lhe dizer qual foi a ordem. Você, Daniel, é muito precioso para Deus. Um período de 70 semanas, de 7 foi declarado ao seu povo e à sua cidade santa para dar fim à rebelião e acabar com o pecado e fazer expiação pela culpa. Agora ouça e entenda, passados 7 semanas, mais 62 semanas, desde que foi dado a ordem para reconstruir Jerusalém até a chegada do governante ungido, apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstruída com suas fortes defesas. Depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Olha só. E aí ele fala: o governante fará um tratado por um período de 1 semana, mas depois da metade desse período ele acabará com o sacrifício e com as ofertas. Aqui nós podemos ver que não trata-se apenas do período conhecido por Daniel, Então Daniel começa a buscar a restauração de Israel. E Deus dá a ele uma visão muito além, uma visão que nós vamos ver em paralelo a isso, o Apocalipse. Então ele começa a mostrar a Daniel o fim de todas as coisas e não somente aquilo que Daniel estava buscando, que era entender o tempo da restauração de Israel. E aí ele fala aqui: o governante fará um tratado com muitos por um período de 1 semana, mas depois da metade desse tempo ele acabará com o sacrifício. Então ele fala aqui, depois das 62 semanas, ele marca um tempo, que é o quê? O ungido será morto. Ele está falando do quê? Do nascimento de Jesus e da morte de Jesus. Olha só. Então, essa visão que Deus dá a Daniel, que é das 70 semanas, talvez você já tenha ouvido falar, e tem algumas bíblias que traz a linha do tempo aí, explicando essas 70 semanas, que não temos como fazer isso aqui, mostra claramente que Deus, ele tem o controle da história, que Deus, ele não está, aquém da história, ele não está perdido no meio da história, ele não está a par da história, ele tem o controle da história, tudo está nas mãos dele. Aqui nós vemos a soberania de Deus sobre todas as coisas, e ele mostra para Daniel isso, não só o tempo em que ele vivia, a restauração que ele estava buscando, mas o que iria acontecer muito além da vida de Daniel. E aí, a visão do mensageiro, capítulo 10 nosso, No 3º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, também chamado Beltesazar, teve outra visão. Ele entendeu que essa visão era verdadeira e se referia a certos acontecimentos que aconteceria no futuro, tempos de guerra e de grande dificuldade. Eu, Daniel, recebi esta visão depois de passar 3 semanas de luto. Durante todo esse tempo, não havia comido nada saboroso.
Não tinha provado nenhuma carne, nenhum vinho, e não tinha usado nenhuma loção perfumosa até passarem as 3 semanas. E em 23 de abril daquele ano estava eu em pé, próximo ao grande rio Tigre. Levantei os olhos e vi um homem vestido de roupas de linho e um cinto de ouro puro. E seu corpo era semelhante ao de pedras preciosas. E a descrição que ele dá aqui é a descrição do próprio Jesus, de Jesus glorificado, né? E aí Daniel, ele perde os sentidos, né? Somente ele tem essa visão. As pessoas que estavam, os homens que estavam com ele, não vê nada, mas sentem e saem todos apavorados, né? Com aquilo que eles estavam sentindo, com aquilo que tomou conta deles. E o texto fala que Daniel, ele desmaia. Praticamente ele cai, ele perde os sentidos, o texto fala, e aí vem o anjo Gabriel, né? Pega-o pela mão e novamente repete algo que já tinha dito para ele: Daniel, você é muito precioso para Deus. Por isso, ouça com atenção o que eu tenho a lhe dizer. Levante-se, pois fui enviado para você. Quando ele me disse isso, me levantei ainda tremendo. Em seguida, ele disse: não tenha medo, Daniel, pois desde o primeiro dia em que você começou a orar por entendimento e a se humilhar diante do seu Deus, seu pedido foi ouvido. E aí ele fala da grande batalha, e isso é extraordinário porque nos dá uma visão de que tudo que acontece no físico reflete, é totalmente reflexo do que já aconteceu no espiritual, né? Então ele mostra aqui que quando Daniel orou, Deus mandou a resposta através do anjo Gabriel, só que o anjo Gabriel foi impedido de chegar, né? E ele usa a figura aqui, por 21 dias, porém, o príncipe do reino das Pérsia me impediu. E aí ele fala da figura de Miguel, né? O arcanjo Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e o deixei ali com esses reis da Pérsia. E agora estou aqui para explicar o que aconteceu. Então, quando Deus ouve e responde a oração de Daniel, Deus manda mensagem por Gabriel. Só que no reino espiritual, nos ares, o anjo Gabriel é impedido a passagem. Gabriel é um anjo mensageiro, então ele não é guerreiro, e aí nós podemos ver que ele solicita, né, que venha um guerreiro potente para que ele consiga passar por aqueles, né, principados que estavam impedindo, né, príncipes do mal. Então, quem é que vem guerrear com esses príncipes do mal? Nada mais, nada menos do que o príncipe Miguel. Isso mesmo, ele traz isso aqui, né? Então, Miguel vem guerrear e libera a passagem para que Gabriel venha e traga a resposta para Daniel. Olha que extraordinário, que visão do reino espiritual nós temos aqui declarado no capítulo 10. E isso, sabe, é para nós sabermos que o reino espiritual é tão real quanto o reino físico. Muitas vezes olhamos para as coisas aqui da terra, as circunstâncias, né? E esquecemos disso. Tudo que vivemos aqui no reino físico é reflexo daquilo que já está acontecendo ou que aconteceu no reino espiritual. E Daniel nos mostra, nos traz esta visão tão maravilhosa do que é uma batalha espiritual. Enquanto ele falava comigo, eu olhava para o chão sem conseguir dizer uma única palavra. Então,
Aquele que parecia com um homem tocou nos meus lábios e eu abri a boca e comecei a falar. Meu Senhor, estou angustiado por causa da visão que tive e me sinto muito fraco. Como é possível alguém como eu, seu servo, falar com o meu Senhor? Minhas forças se foram e mal consigo respirar. Então aquele que se parecia com um homem tocou em mim novamente e eu senti as minhas forças voltarem, né? E aí ele fala: novamente, não tenha medo. E ele me disse: pois você é muito precioso para Deus. Que a paz esteja com você. Tenha ânimo, Daniel, e seja forte. Olha que coisa linda, não é? Enquanto ele falava, logo me senti mais forte e disse: fale, meu Senhor, pois me fortaleceu. Então ele me disse: você sabe por que eu vim? Em breve terei que voltar para lutar com os príncipes da Pérsia e depois disso virá o príncipe do reino da Grécia. Mas agora lhe direi o que está escrito no livro da verdade. Ninguém me ajuda na luta contra esse príncipe, exceto Miguel, o príncipe de vocês. Tenho acompanhado Miguel para apoiá-lo e fortalecê-lo desde o primeiro dia do reinado de Dário o Medo. Olha quanta oposição havia para que Israel fosse liberada. Quanta oposição havia para que houvesse o regresso do povo, reconstrução do muro, reconstrução do templo. Não é? Quantas bênçãos Deus tem para nós aqui nessa terra e que estão impedidas e que precisamos, né, ter essa visão de reino espiritual para saber que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades que estão, né, além da nossa esfera. Nós podemos ver que Efésios fala sobre esta luta, e ele fala que para esta luta nós temos as armaduras de Deus, para que estejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Está lá em Efésios 6, depois você dá uma olhadinha. E aí nós vamos ver que ele vai descrever, né, todo esse detalhe do reino do sul, do reino norte, de alianças que vão ser feitas, que estão todas descritas aqui no capítulo 11 de Daniel. E no capítulo 12, que é o último capítulo de Daniel, né? Fala sobre o tempo do fim. Nessa época, Miguel, o grande príncipe que guardava o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde que as nações vieram existir. Nesse tempo, porém, todo o seu povo que tiverem o nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e a desonra eterna. Os sábios brilharão intensamente como o resplendor do céu, e os que conduzem muitos à justiça resplandecerão como estrela para sempre. Mas você, Daniel, mantém esta profecia em segredo, cele o livro até o tempo do fim, quando muitos correrão de um lado para o outro e o conhecimento aumentará. E esse conhecimento afastará muitos da verdade de Deus, né? Então eu, Daniel, olhei e vi 2 outros de pé à margem oposta do rio. Um deles perguntou ao homem vestido de linho que agora estava sobre o rio: quanto tempo passará até que termine esses acontecimentos espantosos? E o homem vestido de linho que estava sobre o rio levantou as 2 mãos em direção ao céu, pronunciou um juramento solene, aquele que vive para sempre disse: passará um tempo, tempos e meio tempo, quando o povo santo finalmente for quebrado, todas estas coisas se cumprirão. Ouvi o que ele disse, mas não entendi o significado. Por isso eu perguntei: meu senhor, como estas coisas terminarão? E ele respondeu: agora vá, Daniel, pois aquilo que eu disse será mantido em segredo e selado até o fim. Muitos serão purificados, limpos e refinados por esta provação. Os perversos, porém, continuarão.
em sua perversidade. E nenhum deles entenderá, somente os sábios compreenderão seu significado. A partir do momento em que o sacrifício diário for suspenso e a terrível profanação colocará ali, haverá 1290 dias. Feliz aquele que espera e permanece até o fim. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim, você descansará e no final dos teus dias se levantará para receber a sua herança. Que coisa maravilhosa, não é? Deixa eu orar por você. Senhor, ensina-nos a ser como Daniel, perseverantes até o fim, porque a tua palavra diz que aquele que vencer, sabe, aquele que permanecer, aquele que for até o fim, receberá a coroa da justiça. Obrigada por tudo, colocamos diante de ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.